Deus abençoe. Irmãos, eu quero falar, nós estamos falando uma série de estudos, de mensagens, no livro de Coríntios, nós estamos no capítulo 3. E nós vamos, capítulo 3, de 1 a 23, mas eu não vou ler todo o texto, pelo fato de ser muito longo. E não sei se vai aparecer aí, Bruno. Muito bem, irmãos. 1 Coríntios 3, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10. Diz assim o texto. Se você tiver a sua Bíblia e quiser abrir, 1 Coríntios, capítulo 3, de 1 ao 23, vamos ler só os 10 primeiros versículos. Diz assim: Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como a pessoas espirituais, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Versículo 2 diz assim para nós: tive que alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-los e ainda não estão. Versículo 3 diz: porque ainda são controlados por sua natureza humana, têm ciúme uns dos outros, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Olha que pergunta interessante que Paulo fez para eles, né? Versículo 4 diz: quando um de vocês diz, eu sigo a Paulo, e o outro diz, eu sigo a Apolo, não estão agindo exatamente como as pessoas do mundo? Afinal, quem é Paulo? Quem é Apolo? Somos apenas servos de Deus, por meio dos quais vocês vieram a crer. Cada um diz, nos fez o trabalho do qual o Senhor nos encarregou. Versículo 6 diz assim, Paulo fala assim, olha, eu plantei, Apolo regou, mas quem fez crescer foi Deus. 7, não importa quem planta ou quem rega, mas sim Deus que faz crescer. Quem planta e quem rega trabalham. Está falando para nós, quem planta e quem rega trabalham. Para o mesmo fim. E ambos serão recompensados por seu árduo trabalho. Versículo 9 diz assim, pois nós somos colaboradores de Deus, e vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Versículo 10, eu quero fechar aqui, diz assim, pela graça que me foi dada, lancei o alicerce como um construtor, competente, e agora outros estão construindo sobre ele. Mas quem constrói sobre o alicerce precisa ter muito cuidado. Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. E eu quero falar nessa noite sobre o tema que Cristo é o nosso alicerce. Não tem como construir a nossa morada eterna sobre um outro alicerce que não seja Cristo. Então esse texto ele é muito rico, e eu quero falar com esse tema, Cristo é o nosso alicerce. E se eu fosse resumir esse texto em uma única sentença, eu ficaria assim, estamos construindo sobre o alicerce posto por Deus, ou estamos construindo em outro fundamento? Essa pergunta fica nesse coração, e que Deus possa falar contigo. Feche seus olhos, vamos estar orando. Deus querido, obrigado pela tua palavra mais uma vez. Eu te agradeço pelo teu amor, pelo teu carinho e pela forma como o Senhor tem conduzido todas as coisas. Obrigado por tudo, eu te louvo em nome de Jesus. Amém. Esse texto fala exatamente sobre uma igreja, uma cidade chamada Corinto, onde tinha uma igreja que, diga-se de passagem, era uma igreja com vários problemas, com várias dificuldades. Como tem essa igreja aqui, outras igrejas não tem, só a nossa que tem problema. Outras igrejas não tem problema. Mas
aquela igreja era como a nossa, ela tinha problemas. E o texto vai descrever, meus irmãos, que a vida em Corintos, dos irmãos em Corinto, estava deixando eles mais distantes de Deus. E isso é um perigo. Quando as coisas começam a acontecer à nossa volta, e a gente percebe que essas coisas que estão acontecendo estão nos distanciando de Deus. E isso é um perigo, e quando isso está acontecendo, a igreja começa a ficar doente espiritualmente. E esta imaturidade espiritual dos coríntios evitavam que eles percebessem a verdadeira natureza da mensagem do Evangelho. Ah, meus irmãos, quando a igreja perde o verdadeiro sentido do Evangelho, ela começa a fazer coisas que saem do know-how da Bíblia. Ela começa a fazer eventos para trazer pessoas. E a Bíblia não diz para fazer isso. Eu ouvi uma frase uma vez de um pastor que ele disse o seguinte: quando a igreja faz eventos para trazer pessoas para a igreja, ela precisa continuar fazendo eventos para manter essas pessoas na igreja. E aí a Bíblia sai de cena. Quando as pessoas começam a viver de eventos, a Bíblia sai de cena. E os eventos começam a ter mais valor do que a palavra de Deus. Mas a razão fundamental, porque os coríntios estavam vivendo um fracasso espiritual e vivendo vidas miseravelmente, era simplesmente pelo fato de reterem a verdadeira essência da mensagem apostólica e por causa da lealdade infantil aos homens. De forma que o apóstolo lhe traz uma mensagem duríssima, uma exortação espinhosa, dizendo: tive que tratá-los como não cristãos. Ou seja, ele fala, a característica de vocês não está como a Bíblia pede. Vocês estão vivendo como pessoas naturais, como pessoas do mundo. Os seus comportamentos não estão condizendo com a palavra de Deus. E então ele coloca, eu tive que tratá-los como não cristãos, tive que recomeçar com vocês como se tivesse lidando com crianças recém-nascidas. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, aquilo que eu ensinei para vocês no começo, vocês esqueceram tudo. A forma como eu ensinei com vocês o que é ser um cristão, parece que vocês esqueceram. E vocês ainda estão vivendo na carnalidade. Crianças no corpo de adulto. Essa é a ideia. Ou seja, crianças no corpo de adulto. Ou seja, cristãos imaturos. Cristãos que não perceberam a centralidade do Evangelho. A colocação do apóstolo é: vivamos decentemente como pessoas que vivem na luz do dia, nada de farras ou bebedeiras, nem imoralidade ou indecência, nem brigas ou ciúme. Aquilo que estava acontecendo em Corinto entristeceu o coração de Paulo, por ver que aqueles irmãos não estavam vivendo aquilo que lhes foi ensinado e o que a Bíblia estava dizendo. Esse era um dos problemas ali naquela igreja. Quem é o melhor líder? Quem era o melhor orador? De forma que os irmãos estavam seguindo a homens e não a Cristo. Veja, meus irmãos, que a preocupação do apóstolo é mostrar para aqueles irmãos que não se deve seguir a homens. Se você olhar no versículo 5 que nós lemos, diz, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Aí o próprio Paulo diz assim, nós somos servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor, cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Irmãos, Paulo está deixando bem claro para aqueles irmãos, não é para vocês me seguir ou seguir o Apolo, é para vocês seguir a Cristo, é para vocês serem a imagem de Cristo, é para vocês serem adoradores de Cristo, como lá em João 4:24 diz que Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. É isso que Deus espera de nós, irmãos, adoradores verdadeiros, pessoas que estejam acima de todas as questões mundanas, pessoas que estejam acima de todos os problemas que estão acontecendo, mas que aconteça o que acontecer, eu continuo adorando a Deus. A minha vida é de Deus, eu continuo adorando ao Senhor. Se Deus não estiver
quando ele diz que a igreja não é de Pedro, não é de Paulo, não é de Apolo. Se esta igreja, se Deus não estiver nessa igreja, através de nossas vidas, na individualidade de cada irmão, vamos ficar patinando como crianças recém-nascidas, sempre dependendo que alguém nos dê comida. Quando minhas filhas eram pequenininhas, às vezes minha esposa fazia as mamadeiras, a mamadeira, foi uma por vez, né? Então, às vezes eu pegava no colo e dava uma mamadeirinha para ela ter, ela tomava toda a mamadeira, e depois tinha que virar de bruço, depois aqueles tapinhas assim, até ela conseguir rotar, todo aquele cuidado, depois colocar. Foi assim, Maria, com os seus filhos? Foi assim, irmão Antônio? Que bom, né? Saudade, né, irmão Antônio? Então, a criança depende. Vocês têm filhos? Ainda não, né? Mas vai ter um dia, em nome de Jesus. Eu declaro na vida de vocês. Então, a criança, ela depende dos pais para cuidar dela. Se você não der o alimento para a sua criança, ela vai ficar desnutrida, vai ficar doente, pode vir até a óbito. Então, o que Paulo está dizendo é que a igreja que não tem a centralidade em Cristo, ela é como criança que depende que alguém sempre lhe dê o alimento. E nós precisamos crescer, irmãos. E agora nós já somos crescidinhos. Nós já entendemos a Bíblia, nós temos a Bíblia nas nossas mãos, onde nós podemos ler e entender o que Deus quer de nós. Enquanto aqueles irmãos se apegavam a homens, eles se esqueciam da sua identidade mais importante, identificar-se com o Senhor da obra. Eu posso ter uma simpatia pelo pastor, eu posso ter uma simpatia pela esposa do pastor, eu posso ter uma simpatia pelo Márcio, por qualquer irmão, mas eu tenho que saber que nenhum desses homens, o pastor, ele pode te aconselhar, o pastor, ele pode te guiar, o pastor pode te dar conselhos, pode te mostrar como é que você tem que se comportar diante de algumas dificuldades. Essa é a nossa função, mostrar para você o que é seguir a Cristo. Mas o permanecer em Cristo é com você. O permanecer em Cristo, o andar com Cristo, fora dos muros da igreja, é com você, meu irmão. O seu comportamento, a sua forma de lidar com os seus negócios, seus problemas, comprar e pagar, ser fiel nos seus dízimos, ser fiel nas suas finanças, ou seja, ser o verdadeiro mordomo da sua própria vida. É com você e Deus. O pastor não pode fazer nada por você. O pastor pode te aconselhar, o pastor pode estar caminhando com você, te auxiliando num problema conjugal, num problema de saúde, problema familiar, mas é você e Deus no dia a dia. No relacionamento com Deus, é você e Deus. Né? Nunca, eu fico olhando hoje, meus irmãos, às vezes eu paro, ontem mesmo eu parei um pouco, estava vendo um pouco, hoje em dia você começa a caminhar naqueles canais, que tem os canais fechados, canal aberto, você não encontra nada que presta. E ontem eu me deparei com vários canais, e cada pastor pregando, e eu comecei a observar alguns pastores, e passava um pouquinho, olhava, e eu tenho observado isso, a linguagem desses pastores são linguagens que tem hora que parece que eu estou em outro planeta, porque eu não encontro nada daquilo na Bíblia. Eu não encontro o que está falando. Né? E, meus irmãos, nunca se pregou tanto o Evangelho pelos meios de comunicação como se tem pregado nos dias de hoje. Mas nunca se viu tanto engano em relação à vida cristã. Nunca se viu tanta promessa que não se podem cumprir. Nunca se viu tanta promessa de que você pode determinar alguma coisa, você pode ordenar que Deus te abençoe, e de repente a coisa se inverte. Você é que está dando ordem para Deus. Você não está seguindo os preceitos bíblicos, onde você precisa se curvar diante de Deus, adorar a Deus, buscar a Deus para receber as bênçãos de Deus. Não. Eu determino que o Senhor me dê isso. Eu determino que o Senhor me abençoe. Eu determino que o Senhor faça isso por isso ou aquilo outro. Como se Deus fosse o nosso empregado.
como se Deus fosse aquele que que fosse obrigado a fazer as coisas por nós. Não. Homens usando os meios evangélicos para se dar bem na vida. Está cheio por aí. Homens usando a música evangélica, cobrando altos cachês, de forma que fica distante de muitas igrejas, da realidade, muitas vezes até de convidar um desses irmãos, desses cantores gospel, para estar na sua igreja, porque os cachês são altíssimos. Às vezes o cachê de um cantor desse é muito mais do que as entradas geral da igreja. Aí complica, né? Não dá. Então, louvado seja Deus, porque nós temos homens e mulheres que cantam e louvam a Deus e adoram a Deus em espírito e em verdade, e cânticos que têm falado aos nossos corações. Eu louvo a Deus por isso. Figuras se intitulando líderes religiosos, mas o intuito deles é o enriquecimento próprio. Homens usando o evangelho como um amuleto para se dar bem na vida. Muitos ainda não compreenderam que o maior privilégio do cristianismo é ser comprado e lavado pelo sangue de Cristo para a eternidade. Isso é fato. Eu e você fomos comprados e lavados pelo sangue de Cristo, meus irmãos, e ninguém pode tirar isso de nós. A Bíblia vai dizer que nada, nem a profundidade, na doença, nem a morte, nada pode nos separar do amor de Deus. Glória a Deus. Amém. Isso é fato, isso é real. Você foi comprado e lavado pelo sangue de Cristo e o seu nome está no livro da vida. E ninguém pode tirar isso. Satanás tenta. Ele tenta. Lá em Tiago diz que Satanás vive nos arrodear, tentando nos tragar a todo momento. Mas se você foi comprado e lavado pelo sangue de Cristo, ninguém pode tirar isso de você. Em Romanos 8, vamos aprender que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas é interessante como pessoas dentro da igreja, das igrejas, cheios de mimimi e que abandonam a igreja por qualquer coisa. Vivem preocupados consigo mesmo, como se os outros estão lhe vendo, como que os outros estão lhe vendo, como que os outros estão lhe avaliando, mas não estão preocupados como Deus está o está vendo. Tem pessoas preocupadas, como é que os outros estão me vendo? Será que eu estou falando bem? Será que eu estou cantando bem? Será que eles estão vendo a minha Bíblia? Será que eles estão olhando para mim? Como é que as pessoas estão me vendo? Isso seria uma preocupação saudável se você realmente tivesse uma vida no altar de Deus. Mas se você tiver uma vida no altar de Deus, você não vai estar preocupado com isso. Porque o Espírito Santo vai falar pela sua própria vida. Então é preciso estar no altar de Deus. É preciso buscar a presença de Deus. A vida cristã é como um agricultor de hortaliças. Eu, como plantador de uma semente, eu sou um péssimo cuidador de horta. Eu tentei fazer uma horta faz uns 3 meses lá em casa. Comprei terra, suei, cavei, e transportei terra, e montei lá um canteiro, plantei quiabo, plantei tomate, plantei alface, plantei couve, plantei cebolinha. Meus irmãos, estão tudo mirradinho. Hoje eu falei para minha esposa assim, mas o que está acontecendo com a minha horta? De manhã eu comecei a ver um pouco daquele Globo Rural, e aquelas pessoas fazem aquelas hortaliças bonitas, aquelas folhas bonitas, aquelas coisas que crescem quase assim desse tamanho, e eu falei, e as minhas não cresceram. E sabe o que eu descobri, irmãos? Que a vida cristã é assim. Aí eu comecei a olhar direitinho naquelas hortaliças hoje pela manhã, 7 horas da manhã, 7h30 eu estava olhando, e eu percebi que nas folhas estavam umas amareladas, tinha uns pontinhos pretos. Eu comecei a perceber, eu olhei de perto e eu vi que aquilo lá não era normal. Eram bichinhos. Então, um agricultor de hortaliças é necessário cuidar da horta todos os dias. Molhar 2 ou 3 vezes o dia, combater as pragas que aparecem sempre e espantar todo tipo de inseto destruidor. Assim é a nossa vida, é a salvação em Cristo. Podemos pecar, mas precisamos confessar e seguir em frente como pessoas melhores. Se você olhar lá em 1 João capítulo 9, 1 João capítulo 9, versículo 7.
se não me falha a memória, diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda imundícia. Eu gosto muito desse versículo, porque não é só perdoar os pecados, mas o texto diz que Ele perdoa os teus pecados, e se você continuar insistindo, orando, falando com Deus, Ele vai entrar nas entranhas e vai limpar todo tipo de pecado que tem na sua vida. Eu sempre penso, quando eu olho para esse versículo, eu penso na panela de pressão. Quem conhece o que é panela de pressão aqui? As mulheres sabem, né? A panela de pressão, ela tem a tampa. Aí você pega e vai lavar uma tampa. É fácil limpar aquela tampa ali em cima? Você vai passar, aquele negócio ficar rodando ali e faz um barulho, você tira aquilo, continua lavando. Mas se você pegar uma chave de boca e você desrosquear, você lava a panela e fica brilhando, né, Maurício? Fica brilhando. Aí você tira aquela pita onde sai o ar quando está quente. Você pode ter areado a panela, se você tirar aquilo, você vai ver quanta sujeira tem ali debaixo encostado. Esse versículo me leva a pensar nisso. Às vezes nós falamos assim, ô Senhor, perdoa os meus pecados. Eu já vi gente falar assim, Senhor, perdoa minhas multidões de pecados, misericórdia. Perdoa os meus pecados. Mas às vezes nós não confessamos nas entrelinhas, Senhor, olha, aquele pecado que eu cometi assim, 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 me perdoe. Sabe aquele pensamento que eu tive? Me perdoe. Sabe aquela fala que eu disse em voz baixa? Senhor, me perdoe. Sabe aquilo que eu pensei do meu marido? Pai, me perdoe. Aquilo que eu pensei do meu marido, do meu irmão, me perdoe. E sabe, irmãos, nós precisamos confessar os nossos pecados, destarrachar o nosso coração e falar, Senhor, falar como o salmista, né? Vê se há alguma coisa em mim que desagrada ao Senhor e troca o meu coração. Me dá um coração novo, um coração limpo, um coração que possa agradar o Senhor. Assim, o fundamento que Cristo tinha que fazer já foi lançado. Cristo é nosso fundamento, é nossa base, e ninguém pode lançar outro fundamento. O segundo canto, se eu não me engano, falou sobre o fundamento, sobre estar em Cristo. Nosso alvo é Cristo. E sabe, irmãos, cabe a cada um de nós construirmos sobre a fundação que é Cristo. E resta saber como você está construindo, se com ouro, prata, como vai dizer o texto nos versículos seguintes, se com pedras preciosas, com madeira ou feno. A realidade é que a obra de cada um de vocês, ou de nós, será provada com fogo, fogo reparador de Deus, que mostrará qual construção resistirá. A forma como nós estamos vivendo, a forma como nós estamos construindo a nossa vida diante de Deus, ela vai ser provada no dia do juízo final. Ela vai ser provada diante de Deus. Talvez o mundo possa rir disso, possa ignorar isso, mas nós sabemos piamente que hoje vai ter um momento onde nós vamos estar face a face com Deus. E nós vamos dar conta de tudo aquilo, e nós vamos, desculpa, nós não vamos dar conta, porque já está tudo computado. Simplesmente nós vamos ouvir de Deus o que nós fizemos e como será a nossa obra. Mas, contudo, se o seu nome foi escrito no livro da vida, mesmo que a sua obra se perder, você ainda será salvo pelo fogo. Amém? Glória a Deus. Nós vamos receber de Deus aquilo que nós merecemos. Uma entrada no céu com galardão ou sem galardão. Nós vamos estar com o Senhor. E aí Paulo ele vai além, ele diz que devemos cuidar deste santuário, pois se destruirmos esse santuário, seremos também destruídos, castigados por Deus. E não queira ser sábio neste século e viver suas próprias decisões. O versículo 9 desse texto vai dizer, pois aquilo que este mundo acha que é sabedoria, Deus acha que é loucura, como diz as Escrituras Sagradas,
Deus pega o sábio nas suas espertezas. Olha que coisa interessante. Baseie a sua vida, o seu conhecimento, em cima do que a Bíblia já te ensina, do que já que foi clarificado, clareado para nós. Tem pessoas que ficam assim, pastor, tem coisas da Bíblia que eu não entendo. Não é para entender mesmo, não. Se você for lá em Deuteronômio, capítulo 9, versículo 29, vai dizer para você que tem coisas que não é para você entender, não. Mas tem uma coisa que mas o que a Bíblia está clara para você entender é que você deve obedecer a Deus. Que nós devemos obedecer a Deus. E quando nós obedecemos a Deus, irmãos, nós temos um futuro garantido em suas mãos. Não queira ser sábio neste século e viver suas próprias decisões. Tem muitas pessoas pousando de cristão e vivendo as ofertas deste mundo, não percebendo a loucura que estão vivendo diante de Deus. É necessário que cada um de nós entendemos que nos tornamos construtores do nosso próprio edifício. Cada detalhe, cada tijolo, cada risco é nossa responsabilidade. E tudo que construirmos vai ser testado com fogo reparador de Deus. E somente aquilo que for construído sobre o verdadeiro alicerce, que tiver o selo de qualidade de Jesus, está assinado, Jesus, vai ser visto por Deus, e você vai ser aplaudido. E você vai ouvir aquela voz doce e maviosa: vinde, bendito do meu Pai, receber por herança o que está preparado para você desde a fundação do século. Oh, que voz gostosa! Amém? Eu quero ouvir isso do meu Senhor. Eu quero estar ali e receber esse momento e passar orgulhoso diante de Deus e obrigado, Senhor, e entrar no Santo dos Santos ali para estar eternamente com Deus. Irmãos, eu quero concluir essa palavra dizendo que o texto nos deixa claro que tudo que existe nesse mundo está sob o domínio do homem e lhe dado o acesso a tudo. Mas é aí que está o problema, o grande problema. Mesmo que tudo nos seja permitido, será que podemos lançar mão de tudo? Faça uso da palavra de Paulo para responder essa pergunta. Quando ele diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então está aí fora a prostituição, está aí fora a orgia, está aí fora a bebedeira, está aí fora a mentira, está aí fora tudo que não presta. E tem muitas coisas que estão dizendo que é normal você fazer, é lícito fazer. Mas a Bíblia nos adverte que todas as coisas podem até ser lícito fazer, mas nem todas as coisas nos convém fazer. Então eu devo conhecer o meu limite. Falava para minha esposa, no meu trabalho eu tive que sair com uma moça que trabalha no mesmo trabalho que eu, para fazer um serviço numa loja. Eu tive que levá-la e trazê-la. Eu até mandei um vídeo para minha esposa, conversei, ainda brinquei com ela. Falei assim: olha, acabei de adotar mais uma filha. E conversando com ela, e ela descobri que ela também é cristã, e nós conversamos um pouco sobre ser o templo do Espírito Santo. E como é bom você poder conversar com uma pessoa jovem, 29 anos, solteira, e que diz: olha, eu tenho me preservado, eu tenho buscado a santidade diante de Deus, e tenho procurado, mesmo com minhas dificuldades, viver uma vida diante de Deus. Ai, irmãos, como é importante isso, como é bom, como é bom, né? Eu fiquei feliz a semana passada quando eu pude mandar um vídeo aí para os nossos jovens da Ju ABC, e eu dizia para eles: olha, a Bíblia diz que todo homem que é fiel a Deus nunca vai mendigar o pão. E esse é o grande segredo para uma vida abençoada diante de Deus: ser fiel a Deus. Davi, com todas as suas dificuldades, sempre foi um homem que desde pequenininho procurou ser fiel a Deus. E Davi foi o rei que foi, ao ponto de Deus dizer que Davi foi um homem segundo o seu próprio
coração. Irmãos, as bênçãos de Deus está aberta para todos nós. Eu posso buscar a santidade, eu posso buscar essas bênçãos. Eu posso buscar, você pode buscar, não existe um limite. É porque eu sou pastor que eu vou ser mais abençoado do que você. Não. Se eu for um pastor relaxado, se eu não ler a Bíblia, se eu não orar, se eu não buscar estar na presença de Deus, eu vou ter uma vida desmantelada. Nós precisamos todos os dias buscar ao Senhor, na sua forma, do seu jeito, no seu tempo. Precisamos buscar a Deus. Nós precisamos cultivar esse relacionamento. Se você quiser que as suas hortaliças cresçam, tem que ter que tomar todo cuidado. Se você quiser que a sua vida seja uma vida abençoada, você tem que buscar todos os dias a Deus e ser fiel a Ele em todos os sentidos. Meus queridos irmãos, meus amigos, que Deus possa nos abençoar. Precisamos olhar com atenção para esse texto e vamos perceber que ele aponta para a insuficiência das avaliações humanas para definir o caráter de um cristão. Então não se preocupe em ficar preocupado se alguém está ou não avaliando você. Porque quem vai avaliar o seu caráter cristão é o próprio Jesus. Da mesma forma como o texto aponta que as avaliações humanas não é suficiente para discernir o seu caráter, o texto também aponta para Cristo, que na pessoa bendita de Deus tem a sensibilidade de mensurar, julgar e dispensar toda sorte de bênçãos sobre sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre tudo aquilo que envolve a sua vida. Deus pode dispensar tudo isso sobre a sua vida. Então, que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e que possamos sair daqui com esta mentalidade. O nosso alicerce é Cristo. Mesmo que as nossas estruturas se abalem, se estivermos firmados na rocha que é Cristo, nós não vamos desmoronar. Vamos continuar, mesmo que sapecado pelo fogo, mesmo que cambaleando, nós vamos chegar de cabeça erguida diante do Eterno, que é o nosso Deus. Que Deus nos abençoe, queridos.